sempre fico preocupado quando eu assumo assim o culto tão gostoso. Eu vou assumir a palavra, eu me preocupo porque eu posso atrapalhar o culto. Então, por favor, ora por você e por mim, né, para Deus continuar abençoando. Se acontecer alguma coisa aqui com você, se, sei lá, Deus tocar o seu coração, você for salvo, salva, se tiver alguma cura, se Deus fizer alguma coisa, pode ficar certo que foi Jesus. Eu não tenho jeito com esse negócio, não sei fazer esse negócio, só quem sabe é Jesus. Então, se acontecer, foi Ele, certo? Pela cara, você dá para perceber que eu não vou lhe impressionar com a minha indumentária, não dá para impressionar, minha altura não dá para impressionar. Vou fazer o possível para não lhe impressionar com a minha voz, porque se eu puder fazer o possível para você sair impressionado com Jesus Cristo de Nazaré, eu vou ficar feliz e satisfeito. Quero que você saia impressionado com Ele, porque qualquer artifício será sempre muito menos do que é o Jesus de Nazaré. E quanto a meu jeito, eu estou tranquilo. Eu fui pregar uma vez em Natal, no Rio Grande do Norte, e aí o carro deu problema na estrada de Fortaleza a Natal, dá mais ou menos, dependendo do ponto que você sai e chega, 530, 550 quilômetros, e o carro deu problema numa cidade chamada Lages. E por conta disso eu cheguei muito tarde na hora do culto, e o pastor que estava dirigindo o culto era meu amigo. E quando eu parei o carro, ele percebeu, aumentou um pouco o som da voz e disse: Carlinhos, venha logo, nós estamos muito atrasados. Eu sabia que a gente estava atrasado. Ele disse: venha logo, eu já vou lhe passar a palavra, já cantamos uns 8 hinos, rapaz, vem. Eu rapidamente fui adentrando assim pelo corredor do templo e tinha uma criança, eu imagino que aquela criancinha devia ter uns 7 anos de idade. Eu ouvi, foi a frase dela, ele falou em voz alta. Depois a vovó da menina foi me pedir desculpa. Quando eu fui passando, a meninazinha: ô vó, e é isso, pastor, que a gente está esperando, vó? Então você que está frustrado e frustrada, né? Pastor Dionísio, obrigado pela confiança, mas eu fico assim com pena de você. Eu pensei: mas é isso que você trouxe, cara. A gente pensava que você falava em Carlos Queiroz, a gente pensava que era lá. E eu vou ser, assim, fiel, cuidadoso com o tema que ele está trabalhando, ou pelo menos que ele conversou comigo, que é esse tema de semear a palavra de Deus, né? E ele fez a leitura do texto de Lucas. Essa parábola do semeador está no texto de Lucas e está no texto de Mateus. Eu vou ler o texto de Lucas, que é o que já foi lido aqui, o último versículo do capítulo 8, versículo 15, mas eu queria só lembrar que no versículo, na elaboração do Lucas, é interessante porque o Lucas, ele coloca a parábola do semeador, ele coloca a explicação da parábola e logo em seguida ele coloca também a parábola do joio. Ou seja, quando falarmos de semear, a gente tem que estar discernindo o tempo todo se a semente que nós estamos levando é a semente da palavra de Deus ou se nós estamos levando algum joio junto com isso. Então o meu propósito hoje é celebrar, naturalmente celebrar a obra de Deus aqui durante esses 8 anos, mas eu seria leviano se durante esse momento da reflexão eu não puxasse alguns pontos do que eu presumo na caminhada de todos nós, na minha caminhada, na sua caminhada, na caminhada como igreja. Nós podemos eventualmente, de maneira desapercebida, ou às vezes influenciado pela cultura religiosa, pelo cenário religioso brasileiro, podemos estar fermentados de joio sem percebermos que tem joio, né? Eu sempre digo que na igreja é interessante porque ela tem trigo, ela tem joio, tem trigo enjoado, tem joio intrigado, tem de tudo, né? Então eu quero ler com você o capítulo 8, versículo 4 em diante. Capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta da umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes,
e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no correr dos dias, no passar dos tempos, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança, no texto de Mateus, a 160 por 1. Ou seja, de cada uma semente, você tem 60% de frutificação, de cada uma semente você tem 100 de frutificação. Esse texto tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, que você não precisa se preocupar com o lugar que você semeia. Isso tem uma consonância e uma confluência com vários outros textos bíblicos, que prega a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Então você não precisa ter essa preocupação onde é que você semeia. O semeador saiu a semear. Uma das coisas interessantes sobre esse texto é que eu não devo ficar do lado de cá julgando: aquele ali tem boa semente, aliás, aquele ali tem bom terreno, aquele é mau terreno, aquele eu não vou falar porque não vai receber. O texto não me anima a ficar fazendo censura e julgamento de ninguém. Esse texto está dizendo para nós que a nossa tarefa é semear, é sair semeando, é sair semeando. Então, de um lado, o texto vai falar que o semeador, a tarefa dele é semear, seja monocultura, seja de uma forma bem organizada, seja chamado do sementeira a lanço, seja como for, você saiu a semear. O texto depois vai dizer que há uma semente boa, que ele vai chamar aqui de palavra de Deus. A semente que nós devemos lançar é essa semente boa, a palavra de Deus. Depois eu vou tentar explicar como é que eu percebo o que o texto está chamando de palavra de Deus, até porque o cânon ainda não tinha sido, os livros ainda não tinham sido canonizados, você não tinha o cânon como pronto. Por exemplo, quando você tem um texto de Lucas, pela história não se tinha ainda o Apocalipse. Provavelmente nós não tínhamos o texto, a carta aos Tessalonicenses. Então, o que é palavra de Deus, que Jesus está dizendo aos seus discípulos, se nós não tínhamos os 66 livros? O que é isso, né? Que palavra de Deus é essa? Que palavra de Deus é essa? Eu acho que isso é importante a gente discernir. E a outra sinalização do texto é o tipo de terreno, ou as situações daqueles que recebem a palavra. Então você vai ter aquele que, ouvindo a palavra, não teve nem tempo de criar semente, porque o diabo arrancou e levou aquilo, a semente que foi colocada no coração. Você tem uma outra situação, que é aquela semente que está em solo rochoso, que é a analogia que Jesus vai fazer. Ele vai dizer, são aqueles que passam por provação. Ou seja, a semente foi jogada no coração, a pessoa foi criando raízes, mas uma provação tirou a semente. O outro tipo de solo que ele vai falar já não é por conta de provações ou por conta de dificuldades, é por conta de fascínio, de encantamento. Aí ele diz que outra semente caiu entre os espinhos, e elas cresceram juntas com os espinhos. Possivelmente espinho, não só no sentido que tinha um espinho, era outro tipo de planta. Por isso que eu acho legal o texto de Mateus, porque ele coloca a parábola do semeador e ao mesmo tempo a parábola do joio.
quando fala aqui de semente, diz que elas cresceram juntas, então não era simplesmente um espinho, até porque a não ser que seja um tipo de ramo de batata, ou talo de algumas árvores que crescem sem sementes, mas ele diz que eles cresceram juntos, e ele vai dizer que não germinou por conta dos fascínios. Ele diz, esse tipo de coração, esse tipo de terreno, é aquele coração que, ouvindo a palavra, começa a criar raízes, mas com o passar do tempo, essas raízes não se aprofundam, porque outras raízes estão juntas e vão criando um sufoco. E o que é isso? Ele diz, é o fascínio, é o encantamento, o cuidado com as coisas desta vida, com as riquezas. E aqui tem um ponto muito importante para nós, porque no contexto brasileiro, dada a ideologia da prosperidade, dada essa ideologia, se pressupõe que quem segue ao Jesus Cristo de Nazaré vai ficar bem de vida, vai ter muita coisa, etc. Isso é um engano, porque Jesus, quando chamou a gente, ele não enganou a gente, disse: alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cadeira elétrica e siga-me, porque vai dar pauleira esse negócio. Então Jesus, o que era a cruz na época? Era a cadeira elétrica. Então, na verdade, hoje a cruz é um símbolo religioso legal, aí todo mundo põe uma cruz no peito, põe a cruz na testa, põe na frente do templo. Se você põe a cruz na frente do templo, na testa, no peito, na sua Bíblia, não é problema, desde que você esteja dizendo para as pessoas: olha, o Evangelho gera a probabilidade de sacrifício e eu não abro mão, por isso que eu já estou levando a minha cruz para você já me crucificar mais adiante, né? Esse é o compromisso de quem está seguindo a Jesus em lugares de alto risco. As pessoas que seguem a Jesus em lugares de alto risco não ficam, portanto, estão sendo abençoadas porque seguem a Jesus. Muito pelo contrário, ele segue a Jesus, perde o emprego, se for, desculpa se tem alguém do mundo islâmico, mas se for no islamismo radical, não estou dizendo que todo islâmico é assim, mas no islamismo radical ele pode sofrer penalidades as mais severas, inclusive de perder a vida.